Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Obrigado por você ter entrado aqui, apertado o play. Para você que entrou, não sai daí não, fica até o final com a gente, tá? A gente vai falar de um assunto muito bom, muito importante, tá? E que você consiga ser edificado por esse vídeo, tá? Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative os sininhos das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no nosso canal, para você ajudar também com que o YouTube nos faça a ter mais alcance, tá? Então você nos ajuda muito e que nós possamos aí conseguir te ajudar com a palavra de Deus, tá bom? Então vamos seguindo juntos, sendo edificados aí pela palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo texto você já deve ter captado que nós vamos falar hoje aqui mais uma vez sobre a tricotomia, a natureza do homem, tá? Nós estamos no 4º vídeo dessa playlist que está tratando sobre a natureza tricotômica do homem. No primeiro vídeo nós falamos sobre as teorias sobre a natureza humana. Falamos sobre o dicotomismo, né? Explicamos como a alma e espírito são separados e possuem funções distintas. Falamos também da tricotomia, o homem como corpo, alma e espírito, tá? No segundo vídeo nós falamos sobre o espírito, a sua singularidade e suas funções na vida e ações humanas. No terceiro vídeo falamos sobre a alma, a sua singularidade e funções distintas na vida e após a vida humana. Hoje nós vamos terminar essa sequência, essa playlist falando sobre a natureza tricotômica, falando sobre o corpo, tá? Quais suas funções, importâncias e em que eu sou beneficiado com suas ações. Seguindo a ordem de 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. Então hoje nós vamos falar do corpo, tá? O homem foi formado do pó da terra, tá? Esta é a matéria da qual o homem é fisicamente construído. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, tá? O corpo, formado do pó da terra, sem vida até então, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o espírito, e o homem tornou-se alma vivente. Alma. Então olha como a gente vê a tricotomia. É interessante o termo Adão, tá? No hebraico, Adão, ele assemelha-se à palavra terra no hebraico, que é Adamã. Adão e Adamã é bem parecido. No hebraico, Adão é o nome do primeiro homem e Adamã é terra. O homem veio da terra. Enquanto Deus cria os animais, os homens ele forma. Os animais ele usou apenas sua palavra. O homem ele forma com suas próprias mãos. Deus partiu de algo já existente para criar o homem, tá? Ele da terra, do pó da terra, cria o corpo. Então o corpo é matéria. O corpo é criado de algo já existente, tá? Tanto que no corpo humano estão presentes 16 elementos químicos: cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, tintura de iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, sulfato de sódio e sulfuro, tá? E alguns desses elementos estão presentes na Terra, tá? Algumas dessas químicas nós encontramos na Terra, tá? Da onde o homem foi formado. O restante da composição do homem é água, carbono e gases.
Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que neste vaso de barro existe um tesouro. Ele está se referindo ao espírito que reside no corpo, um vaso de barro. Tá? O corpo é a parte material do homem. O corpo recebe nomes diferentes nas escrituras, tais como tabernáculo, casa, templo. E por quê? Vamos lá, 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, desprezar-vos com admoestações. Falando do corpo. Também em 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isaías 38, versículo 12. Já o templo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Ele está falando do seu corpo. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde amanhecer até a noite me acabarás. O próprio Jesus usou o termo templo para se referir ao seu corpo. Em João capítulo 2, versículo 19, ele diz: pode destruir este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Aí João diz no versículo 21, ele falara do templo como seu corpo. Então, por que o corpo é referido como templo? Tá? Porque o corpo nada mais é do que a habitação para a alma e para o espírito. Quando Deus cria o corpo, antes de ter o espírito, ele não tem vida. Quando a alma passa a habitar dentro do corpo e Deus sopra o fôlego de vida, o espírito, a alma dá vida ao corpo. Tá? Então, fazendo uma analogia, o corpo é como se fosse uma casa mesmo, um templo, com 2 janelas. Uma janela é o espírito, aonde nos liga com Deus, nós já falamos sobre isso aqui. A outra janela é a alma, aonde nos liga com o mundo, nos liga um relacionamento exterior, um com os outros ou com o mundo. Então o homem o corpo é essa casa. Tá? O corpo se vale dos sentimentos, que dá sensação ao corpo e permite que ele se relacione com o mundo exterior, através da alma. São 5 órgãos de percepção: o olfato, a audição, a visão, o paladar e o tato. Aí, internada nesse corpo, está a alma, que busca todas as sensações que o corpo pode lhe oferecer através dos sentidos. O mau uso desses sentidos do corpo constitui os pecados da carne, como também é chamado o corpo na Bíblia, como carne. E toda vez que nós vemos na Bíblia falar sobre a natureza da carne, é inclinada para o pecado, para o mal. Então nosso corpo está corrompido pelo pecado e se inclina para o mal. O corpo de carne foi condenado à morte por causa de uma decisão decorrente da alma, no Éden. Se foi condenado à morte, é um sinal que Deus criou o homem para se perpetuar sobre a terra. Com o pecado, passou a se cansar, a envelhecer e morrer, e tornou-se corruptível. A carne se opõe a Deus, e é através dela que a alma busca as sensações de prazer, transgredindo as regras do Criador. Tá? Paulo, ele faz queixa contra a carne, é muito interessante. Lá na epístola que ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18 ao 24, quando Paulo fala da natureza carnal e pecaminosa, Paulo diz, 7, 18, 24, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem, o que desejo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei.
que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito desta morte? Paulo está falando do corpo, da carne, contaminada pelo pecado, tá? Existe dois conflitos nesse contexto apresentado por Paulo. Um entre a carne e a mente, e o outro entre a carne e o espírito. No conflito entre a carne e a mente, o corpo e a mente, o homem pode servir a Deus, a lei de Deus, mas na carne ele fatalmente servirá a lei do pecado. O versículo 25 diz assim: dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado, tá? Já entre a carne e o Espírito Santo, a vitória é do Espírito Santo. Quando Paulo continua ainda o assunto, no capítulo 8, tá? Do 2 ao 6, eu vou ler aqui para você. Paulo diz: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo denuncia o viver na carne, enquanto exalta o viver no Espírito, fazendo um paralelo entre a parte material e imaterial do homem para discutir a força do pecado e o domínio que o crente deve ter sobre ele. Tá? Olha o que diz, Romanos 8, 7 e 8. Tá? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tá? Então Paulo faz um paralelo entre a natureza carnal e quem vive nessa natureza e quem vive no Espírito. Mas mesmo nessa luta contra a mente, da qual a carne sai vencedora, o corpo está sujeito ao Espírito, o que indica que ele é inferior. Tá? Jesus disse no Getsêmani que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 44. Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto para que eles entendam a importância do corpo, a fim de que saibam fazer o uso correto dele. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 em diante. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros e falo-eis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com meretriz e faz do corpo com ela? Porque senão disse, dois uma só carne. Aí Paulo diz, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá bom? Um dia todos nós teremos que prestar conta com Deus no tribunal de Cristo sobre o modo com o qual utilizamos o corpo. Tá? 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Tá bom, meus queridos? Agora, eu quero terminar com você
dizendo o seguinte: um dia esse corpo pecaminoso será transformado e glorificado. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí Paulo faz um cântico para terminar o que ele está dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Assim como Jesus venceu a morte, um dia esse corpo pecaminoso será glorificado, estaremos para sempre na presença de Deus, venceremos a morte e o pecado. Queridos, assim eu espero ter lhe ajudado. Assiste toda a sequência de vídeo para você entender sobre a natureza do homem, a tricotomia, quais as funções de cada substância desse corpo, e assim que nós possamos usar de maneira correta o nosso corpo, que nós possamos, como 1 Tessalonicenses 5:23, santificar tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, que nós possamos cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, e que nós possamos cuidar do corpo. Queridos, fiquem na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Fique na paz.